Meu nome é Raquel Faria, sou linguista aplicada, professora de língua inglesa e trabalho também com formação de professores e avaliação de língua estrangeira. Além disso, sou autora de livros didáticos para ensino fundamental, médio e superior. Estou aqui para lhes dar as boas-vindas à disciplina Seminários Temáticos e Práticas Docentes 1 e para lhes falar um pouco sobre o conteúdo do curso e o nosso processo de avaliação. Nossos objetivos são articular ideias e conhecimentos construídos durante o primeiro módulo do seu curso, preparar vocês, alunos, para refletirem e posicionarem-se de forma informada e autônoma. Nossa meta principal, então, é ajudar a formar um professor reflexivo e autônomo, em condições de levar seus próprios alunos a também desenvolverem essa competência, que sabemos ser tão importante e significativa no mundo do trabalho atual. O componente curricular Seminários Temáticos e Práticas Docentes 1 está dividido em 4 seminários distintos, durante os quais vocês retomarão os conteúdos estudados nas disciplinas deste primeiro módulo do curso de Letras em Inglês. Durante o curso, vocês vão expandir seus conhecimentos ao relacioná-los à área de ensino e aprendizagem de língua inglesa como língua estrangeira. O desenvolvimento desses novos conhecimentos será fundamental para que vocês sejam capazes de tomar decisões e de criar ações pedagógicas embasadas em teorias e em pesquisas recentes sobre aquisição de línguas estrangeiras, para que possam criar um ambiente de aprendizagem favorável e situações de aprendizagem adequadas para os seus alunos. O primeiro seminário fará referência à disciplina História da Educação. E nele, traçaremos um paralelo com a história de ensino de línguas estrangeiras no Brasil. Vocês vão descobrir que o ensino de inglês como língua estrangeira no nosso país tem uma trajetória de mais de 2 séculos e que, neste período, o papel das línguas estrangeiras passou por várias mudanças significativas, tanto no âmbito da política educacional, quanto em termos de concepções de linguagem e de aprendizagem de línguas. Nós não trataremos neste seminário de questões metodológicas, mas nos concentraremos na questão das políticas públicas, nas reivindicações da classe docente e, em especial, na atuação dos linguistas aplicados para uma retomada do ensino de línguas estrangeiras ao lugar de destaque que a disciplina merece e que o contexto atual exige. Como veremos no próximo slide, estudaremos os seguintes tópicos: a evolução das políticas públicas com relação ao ensino de língua estrangeira no Brasil, a situação do ensino de línguas estrangeiras nas escolas regulares, as mudanças mais recentes em relação às políticas públicas para o ensino de línguas estrangeiras. Para isso, vocês serão convidados a fazer algumas leituras e a posicionarem-se quanto às políticas públicas desenvolvidas ao longo do século passado, de forma a interagirem com os textos lidos e com os colegas via fórum. Vocês vão aprender, por exemplo, que o ensino de línguas estrangeiras teve períodos de ascensão e de decadência no Brasil. Quais idiomas foram obrigatórios e quais foram optativos em diferentes períodos. Vocês vão ver como a carga horária do ensino de línguas nas escolas foi sendo radicalmente reduzida ao longo dos anos. Vão descobrir qual reforma educacional deu mais atenção ao ensino de línguas. E devem ficar atentos para o papel das diferentes leis de diretrizes e bases em vigor nos últimos 50 anos. Vocês serão brevemente apresentados aos parâmetros curriculares nacionais e alguns projetos governamentais atuais que têm, aos poucos, modificado o papel do ensino de línguas nas escolas regulares. Aproveitem, então, para desenvolver o seu senso crítico em relação à história do ensino de línguas estrangeiras no Brasil. Bom, haverá 2 pequenas atividades avaliativas neste seminário, conforme vocês podem ver no slide. Uma análise de charge, relato de experiência e expectativas, e uma avaliação das mudanças recentes no campo de ensino de línguas estrangeiras, cada uma delas valendo 5 pontos. Vale ressaltar que a qualidade das respostas passa tanto pelo pleno atendimento à questão proposta, demonstrando fundamentação teórica e reflexão sobre o tema, quanto pela correção na escrita e pela clareza e coerência em suas colocações. Bom, no segundo seminário, vocês deverão retomar aquilo que estudaram na história dos estudos linguísticos e concepções de linguagem e ampliar o tema de forma a abarcar o ensino de línguas estrangeiras.
Vamos lembrar rapidamente o que foi dito sobre as teorias naturalista e convencionalista, destacando que a visão convencionalista que a linguística aceita como um princípio básico para os estudos atuais. Também vamos lembrar que a diversidade de línguas é resultado das migrações ao longo dos séculos. Um outro ponto abordado naquela disciplina foram os estudos comparativos usados para identificar semelhanças e diferenças entre línguas de uma mesma família e a classificação das línguas nos estados sintético e analítico. Vocês serão, então, convidados a pensar um pouco sobre a língua inglesa e sua classificação. Além disso, deverão refletir sobre como as características sintáticas dessa língua interferem no seu aprendizado e na aprendizagem de seus futuros alunos. Outra discussão proposta é sobre a capacidade inata ou genética de gerar linguagem que o ser humano possui. A visão de linguagem, que entende que a capacidade de aprender línguas é geneticamente herdada dos pais e que a aprendizagem de um idioma se dá no meio social, iniciando-se normalmente no convívio familiar, alimenta a crença de que a aprendizagem de uma língua estrangeira também deve ocorrer na infância. Isso tem levado muitas escolas a ofertar uma língua estrangeira ainda no ensino infantil. Não se leva em conta, muitas vezes, que o contexto escolar é bastante diferente do contexto familiar. Outro aspecto que muitas vezes é deixado de lado é o interesse da própria criança. Esses aspectos e outros são abordados no interessante artigo do professor Ana Maria Ziles sobre o ensino de língua estrangeira para crianças e a qualidade das interações entre professores e alunos de ensino infantil. A autora busca responder duas questões, que são: o ensino de línguas estrangeiras na educação infantil, tal como tem sido praticado, é socialmente justificável? Este ensino, tal como tem sido praticado, é benéfico para a criança? Bom, com base em dados levantados na realização de alguns trabalhos acadêmicos, a autora busca evidenciar alguns equívocos na prática docente no que se refere ao ensino para crianças da educação infantil. No guia, há indicação ainda de um outro artigo sobre a hipótese do período crítico para a aprendizagem de línguas. O artigo está em inglês, mas é bastante curto e vale a pena ser lido também. Será interessante, então, fazer a conexão entre as teorias e a sua experiência e conhecimento prévio sobre este tema. Essa será uma das tarefas avaliativas deste seminário. Na segunda tarefa avaliativa, vocês vão trabalhar em grupos para discutir sobre dois temas relacionados ao seminário, que são as noções de competência e desempenho comunicativo na aprendizagem de línguas e a implicação da geopolítica do inglês para o ensino desse idioma como língua estrangeira no Brasil. O grupo A, que falará sobre os conceitos de competência linguística, ou seja, sobre a capacidade inata que se tem de processar a língua, e desempenho, que seria a nossa capacidade de produzir a língua em contextos específicos, deverá pensar sobre a implicação desses conceitos na compreensão do processo de aprendizagem de línguas estrangeiras. Já o grupo B lerá um artigo sobre a expansão progressiva do inglês como língua de ascensão e de prestígio, que não está restrito ao Brasil. O texto aborda a difusão espontânea dessa língua e chama a atenção para o fato de que sua expansão é reforçada pela intensificação do ensino do inglês, oficial ou privado, em todas as partes do mundo. No seminário 3, vocês vão conhecer um pouco sobre a área da linguística, que se dedica a investigar os processos de ensino e de aprendizagem de línguas, que é a linguística aplicada. Conforme vocês aprenderam, comunicação e linguagem são coisas diferentes. Vocês devem se lembrar que a comunicação linguística depende de fatores que vão além daqueles expressos pelo código linguístico. Retomamos as 4 etapas interpretativas do processo comunicativo, destacadas por Perino. A primeira etapa é como o nosso corpo interpreta, por meio dos sentidos, as informações que nos chegam. A decodificação de códigos seria a segunda etapa interpretativa, e ela depende de uma aprendizagem. Assim, ao adquirirmos a nossa primeira língua, aprendemos primeiro a decodificar os sons e a produzi-los. Só depois aprendemos a ler e a produzir a sua forma escrita. Vale perguntar, como isso ocorre na aprendizagem de uma língua estrangeira? Uma outra etapa do processo comunicativo é a avaliação que fazemos do que lemos ou ouvimos. Isto é, julgamos se a mensagem é verdadeira e relevante ou não. A última etapa refere-se à intenção comunicativa de quem expressa algo. Tudo o que dizemos tem um objetivo comunicativo e visa provocar algum tipo de reação por parte de nossos interlocutores.
Vocês serão então convidados a analisar um exemplo na língua inglesa, quanto à intenção comunicativa de um determinado enunciado. Bom, outros aspectos tratados naquela disciplina, como as características da linguagem humana, a saber, a infinitude, a composicionalidade, a transmissão cultural, a ambiguidade modelar e a convencionalidade, serão revisitados, sempre tendo em mente a aquisição de inglês como língua estrangeira. Não retomamos o que o autor diz sobre as diversas áreas dos estudos linguísticos, mas focaremos nossa atenção na área da linguística que se dedica a investigar, dentre outros fenômenos sociais, o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras e a formação de professores de línguas, que é, como já disse, a linguística aplicada. A leitura do artigo da professora Vera Menezes sobre a trajetória dessa linha de pesquisa será importante para situá-los sobre os estudos que fundamentam grande parte das teorias que embasam os currículos dos cursos de letras e, em especial, a formação de professores de línguas estrangeiras. No artigo, a autora aponta que o objeto de investigação da linguística aplicada é a linguagem como prática social, estudada em relação a um contexto, qualquer que seja esse contexto. Apesar de a linguística aplicada ter tido origem nos estudos sobre ensino de línguas estrangeiras, atualmente é uma área bastante fértil também em outros campos de investigação, como vocês poderão ver. Além de apresentar um panorama histórico da linguística aplicada, a autora apresenta também algumas perspectivas sobre o futuro dessa área de estudo. A discussão sobre esse tema será a tarefa avaliativa desse terceiro seminário. A tarefa terá o valor de 7 pontos. Nesse nosso quarto e último seminário, ressaltamos o importante papel que o conhecimento sobre as culturas dos diferentes países de língua inglesa tem na aprendizagem e aquisição da língua-alvo. Esse conhecimento é, inclusive, necessário para que o desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendizes de línguas ocorra, uma vez que a competência sociolinguística é perpassada por questões socioculturais subjacentes à língua-alvo. Além disso, ao aprendermos uma língua estrangeira, é preciso nos colocarmos no lugar do outro, ampliando nossa forma de ver o mundo. Para isso, antes é necessário reconhecer que nossa visão de mundo é limitada e, em muitos aspectos, diferente da visão de mundo do outro. Ao compreendermos como as diferenças se refletem no comportamento, nas crenças e, consequentemente, na linguagem do outro, compreendemos melhor também a nossa própria cultura e identidade. Devemos lembrar que a ampliação do universo cultural do aprendiz não significa a valorização e sobreposição da cultura de países hegemônicos à sua. O conhecimento das diferenças culturais, dos valores e dos hábitos de diferentes povos deve facilitar a compreensão e a comunicação entre as pessoas e estimular o respeito à diversidade. É preciso lembrar ainda que nem toda interação na língua inglesa se dará com falantes nativos dessa língua. Pelo contrário, como a língua inglesa é uma língua franca, usada em diversos países e contextos para fins de comunicação, grande parte das interações em inglês atualmente ocorre entre falantes não nativos dessa língua. Assim, o uso da língua inglesa não está restrita à comunicação entre países hegemônicos, o que nos leva a mais uma reflexão sobre o tema. Vocês deverão ler um artigo intitulado Competências Comunicativas Interculturais no Ensino de Inglês como Língua Estrangeira, que defende o ensino de língua estrangeira sob uma perspectiva intercultural paritária, o que pressupõe educar professores e alunos para que tenham uma visão crítica sobre os estereótipos culturais reproduzidos na mídia e nos materiais didáticos. O artigo nos lembra que é preciso perceber que as diferenças e os conflitos são partes integrantes do mundo atual, de forma a desfazer o mito do falante nativo e da cultura do outro como um modelo a ser seguido ou copiado. Algumas estratégias sobre como lidar e desenvolver um ensino intercultural são sugeridas. Com base nos aspectos discutidos neste artigo, vocês vão fazer uma análise da presença de aspectos culturais e de seu tratamento em livros didáticos, sendo essa a tarefa avaliativa do quarto seminário. Por fim, vocês farão um trabalho final no valor de 55 pontos. Trata-se de uma pequena entrevista com um professor de língua inglesa já experiente, abordando o tema de um dos seminários à escolha de vocês. Após a realização da entrevista, vocês deverão elaborar um relatório final conforme as instruções que se encontram no AVA. Bem, desejo a todos vocês
um ótimo curso. Um abraço.